Olá, a gente começa agora mais uma edição do programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Hoje nós vamos bater um papo com uma das pessoas mais inteligentes dessa terra. Um pesquisador, um professor, um ativista social, um militante político, uma pessoa que tem um conhecimento vasto sobre a história de Itabuna, da Bahia e do Brasil. Uma pessoa que tem informações que são privilegiadas, são informações importantes para que nós tenhamos mais conhecimento dos acontecimentos. Estou me referindo ao professor Max. Se você me perguntar o nome do professor Max, eu não vou saber e creio até que ninguém vai saber. É um nome meio estranho, ele no instante vai dizer como é o nome dele e por que esse nome. Então eu vou começar esse meu bate-papo com o professor Max, justamente instigando ele, né? Por aí, né? Por essa indagação. Por que o professor Max e qual o verdadeiro nome do professor Max? E quem é o professor Max? Boa tarde, bom dia, meu querido amigo professor Max. Bom dia, Val Cabral. Bom dia aos telespectadores da TV Itabuna. Quero agradecer o espaço cedido aqui a Barbosinha, né, a toda a sua equipe, e dizer da satisfação e a honra de vir bater esse papo aqui com você. O meu nome é José Ademaques dos Santos. Então, Max vem do Ademax, ficou menor. Minha mãe e meus amigos me chamam de Mamaque, carinhosamente, é um grupo pequeno. Mas nas escolas, no meio político, professor Max. Você militante do pessoal não tem absolutamente nada a ver com marxismo. Tem tudo a ver com marxismo. Mas o seu nome não. Não, mas eu gostaria de ser Karl Marx. Muito bem. Né? A história de Karl Marx você conhece? Bastante, eu leio bastante. 7 muito. filhos, 5 mortos por nutrição, morreu empobrecido. As pessoas geralmente, Val, elas olham o que as pessoas têm, o que o outro tem de ruim. Eu, no começo das minhas aulas, esse ano, eu coloquei 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 30. Aí eu fui colocando até 7 vezes 9. Acertei todas. Fiquei calado. Um aluno levantou e disse assim, professor, esse daí está errado. Mas ninguém levantou para dizer que eu acertei os outros. Então, tem muitos erros. Nesse caso foi um erro proposital? Não, foi um erro para mostrar que as pessoas, sim, proposital, que as pessoas geralmente enxergam as outras pelo que elas têm de erros e não de acerto. Então, eu tenho muitas críticas a Karl Marx, a Peter Burke, a Max Weber, a Emile Durkheim. Eu tenho muitas críticas, porque eu estou falando eles porque são contemporâneos, e aí a gente faz uma crítica. Eu tenho uma crítica. Agora, tem algumas coisas, muitas coisas, que eu me identifico muito com o socialismo, e principalmente com o marxismo. Eu não posso negar minhas origens ideológicas. Como você está falando de comunista e tal, e você citou alguns nomes, mas faltou falar de Boulos, que é o seu grande líder partidário. Olha, eu vou ser sincero, Boulos entrou no PSOL em 2018, então ele está construindo. A minha referência no PSOL chama-se Plínio de Arruda Sampaio, e Luciana Genro, e outros, Luiz Helena, Babá, são as pessoas que me fizeram adentrar em 2012, há 11 anos atrás, no PSOL. Eu gostaria de até sugerir que as pessoas leiam um pouco quem é Plínio de Arruda Sampaio. Aí sim, a gente vai discutir. Depois vieram os outros. Nós temos aí Samia Bonfim, Thalíria Petroni, inclusive, né, Val? Quero aproveitar o espaço. O PSOL, o partido ao qual presido aqui em Itabuna, sou presidente até setembro. Não sairei mais candidato a presidente do partido, porque já estou há 5 anos. Eu acho que a gente tem que dinamizar, oxigenar o partido. E você tem 8 mulheres deputadas federais. O PSOL é o 9º maior partido hoje do Brasil em número de assentos, de cadeiras no Congresso Nacional. E na história do Brasil, todos os partidos preconizam que as mulheres têm que ter o espaço na política. Mas de direito e de fato, aí vão ter que engolir, né, entre aspas, o PSOL, porque nós temos 8 mulheres deputadas federais contra 6 homens. No caso, 14, porque tem um, Túlio Gadelha, que é da rede da nossa federação,
Então o pessoal tem duas indígenas, deputadas federais. O pessoal tem Érica Hilson, a primeira mulher trans a assumir uma assembleia. Você tem Luísa Erundina. Val, e tem o indígena também, é indígena, Sônia Guajajara, ministra. E a outra deputada federal, Célia Chacriabá, de Minas Gerais, também é indígena. Então nós temos mulheres negras, mulheres brancas, mulheres universitárias, não estou diminuindo aqui. Mulheres trans também? Mulheres trans, então, é um partido que prega uma coisa. Agora você vê partido com 47 parlamentares, 45 homens e 2 mulheres, e diz que existe equidade de gênero, aí é meio complicado. É complicado, né? Ô Max, já que começou, a intenção não era essa, e o bom desse programa é que nós não temos pauta, né? Aqui nós não temos papel, não temos nada, as coisas fluem na medida das circunstâncias. Já que você entrou nessa seara de partido, é claro que a gente não pode deixar de fora a discussão das eleições. Ano que vem nós vamos ter uma eleição municipal aqui em Itabuna, onde eu quero saber como é que está aí as ideias, as propostas, o que é que o pessoal pensa para 2024, o pessoal vai ter candidatura própria, o pessoal está em alguma federação, qual é a proposta do pessoal para as eleições de 2024? Olha só, nós lançamos candidatura própria em 2008, nós lançamos candidatura própria em 2012 com companheiros em Costa, nós lançamos candidatura própria com Mr. Cuca em 2016, inclusive eu fui o vice dele. Em 2020, eu fui candidato. O PSOL é um dos poucos partidos que não tem cacique. Ou seja, o PSOL é um partido onde quem decide é o município. Nós hoje nós temos uma federação. O PSOL não vai vir só, vai vir PSOL Rede, né? Com os 22 candidatos e candidatas a vereador. E nós vamos dialogar para que a gente tenha também candidatura própria. Inclusive, quero mandar um abraço para todos os filiados e filiadas. Itabuna tem 2.600 filiados do pessoal aqui. Mandar um abraço para o pessoal da rede também, né? Doutora Lisdeire, junto com o Felipe, estão coordenando a rede, são porta-vozes. E a gente tem muita estrada, muita água debaixo da ponte para passar. Mas a gente também tem que pensar, hoje eu não penso mais só na federação, eu penso na cidade de Itabuna. Que é melhor para Itabuna? Uma candidatura que a gente possa estar coligando, mesmo porque o pessoal se coligou nacionalmente, estadualmente, com o campo de esquerda. Eu sei que nós devemos estar militando com partidos da base do governo Lula, né? Não falo nem do governo do PT, mas não vamos descartar jamais candidatura própria. Max, você prefere o quê? De candidatura própria? Então, esse alinhamento com o governo federal, politicamente falando, não obedece um critério de ter que também estar refém do PCdoB, do PV e do PT nas eleições municipais. Olha, eu vou lhe dar um dado que poucas pessoas sabem. Porque o pessoal só fala que o pessoal não presta algumas situações. O pessoal é o partido mais atacado do Brasil. Os políticos são mais atacados. Agora, não existe na história desse país, até mesmo mais do que o PT. O pessoal é o partido mais atacado porque defende algumas bandeiras que as pessoas, elas distorcem realmente quais são as bandeiras de luta do pessoal. Então, vou lhe dizer, nós apoiamos Lula. Mas em novembro do ano passado, no Congresso, na reunião do diretório, foi decidido que ninguém de dirigente partidário, assim como eu, possa fazer parte nem do governo do PT aqui na Bahia, nem a nível nacional. A única pessoa do PSOL que assumiu o cargo foi Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas, dos povos originários. Porque foi um pedido de Lula e um pedido dela ao partido. Aí, nessa reunião, inclusive, Boulos perdeu. Boulos queria que o pessoal adentrasse com ministérios, com primeiro e segundo escalão. Você não vê primeiro e segundo escalão de dirigentes partidários, nem do governo do Estado, nem do governo federal. Todo mundo dizia que o pessoal ia ter secretaria no governo Jerônimo. Lé do engano. Eu soube até que você foi convidado para um cargo. Sim.
Eu participei do grupo de transição da educação, afinal de contas são 33 anos ligado à educação da minha cidade, da minha região, do meu estado e do meu país. Eu fui contribuir. Isso não quer dizer que você vá contribuir com uma categoria que você faz parte e você vai fazer parte do governo. Eu sou professor do Colégio Inácio Tosta Filho, sou professor do Colégio Meã no município, voltei aos meus trabalhos. Inclusive, Val, passei 10 dias de chikungunya, estou morrendo de saudade dos meus alunos, das minhas alunas. Escola, para mim, é top. Bom, quando você se refere à questão do PSOL ser um partido muito atacado, muito criticado, você tem que considerar alguns aspectos que são controversos nas posições e condutas de alguns militantes do PSOL. Por exemplo, o John Willis ele teve um comportamento extremamente abusivo em várias circunstâncias. Não soube se comportar como parlamentar em várias circunstâncias. E o Boulos é um invasor de propriedades urbanas. Então, há de se convir que, embora o pessoal esteja acima dessa sua militância, das pessoas que integram o partido, como todos os outros partidos, tem pessoas que acabam manchando a imagem do partido ou criando essa controvérsia, porque existem pessoas que gostam de pessoal estar invadindo apartamento, invadindo imóveis urbanos. E já tem outras pessoas que acham que isso é um crime, e na verdade é um crime. E o William cuspir, independentemente de que ele tenha sido colega de parlamento, dar uma cuspirada na cara de outro deputado, não é comportamento digno de um parlamentar. E aí, por serem do PSOL, você queria o quê? Que não fossem criticados? Mas vamos lá. Vamos começar por Jean Willis. Você sabe quantos projetos de lei defendendo o Brasil foram aprovados na gestão, na participação de Jean Willis nos 6 anos de mandato dele? As pessoas não sabem. No impeachment da presidenta Dilma, você via parlamentares pelo Castelo de Gresco, pela minha mãe, pela minha avó. Você não disse nas suas redes sociais que esse comportamento de um deputado, da maioria dos deputados, quando foram votar, não falaram pelo Brasil, não. Falaram pela minha mãe, pela minha avó que morreu. Voto sim! Mas isso o Val Cabral e a imprensa, do modo geral, não cobrou. Teve um caso exorbitante de um deputado que diz: pelo amor do meu tataravô, que odeia esse partido. Sim. Amigo, deixa eu lhe lembrar um negócio. Não é crime. Não é crime as pessoas votar abordando família, parente, pátria, família. Agora é crime cuspir no deputado. Aí vamos lá. A cuspirada de Jean Willis. Quer dizer, que você vai acusar um partido inteiro de vários anos de construção, com Randolfo Rodrigues, com Luiz Erundina, com Ivan Valente, com Chico Alencar. Por que você não está falando aqui? Por que você não me pergunta de Chico Alencar? Olha só como são as coisas. As pessoas, geralmente vêm dizendo o que você fez de ruim. Então, você tem um parlamentar como Ivan Valente, eu convido a você para estudar quantas diárias, o que ele já utilizou. Você vai dizer, pô, esse cara me representa. Então, assim, voltando a Boulos, existe invasão e ocupação. O Estatuto das Cidades, Val, de 2001, preconiza que é dever do... Olá, as meninas, tudo bom? Estamos recebendo aqui a presença de 2 mulheres. Eu fico muito feliz quando estou em qualquer ambiente, quando a mulher chega, porque a gente está acostumado a chegar e encontrar a mãe e irmã. Obrigado por terem vindo. No seu nome, né? Isso é um comportamento extremamente heterossexual, e a gente entende. Viu? Então, assim, isso aí é outra pauta, viu, Val? Então, assim, vou voltar sobre Boulos. O Estatuto da Cidade, Val, de 2001, inclusive o nosso aqui, deveria ter sido revisado em 2018, e nós estamos já há 5 anos, passou o último governo Fernando e Augusto, ainda não fizeram a revisão do Estatuto da Cidade, do PDDU, isso é uma coisa muito grave. Diz que as pessoas têm que ter direito à moradia, tem que ter direito. Eu sei que tem lá também o Estatuto que você não pode invadir propriedade. Porém, você tem apartamentos e imóveis no município de São Paulo,
desocupados sem pagar IPTU há 20 anos com pessoas morando na rua. Sim, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, outra meu coisa é irmão. para você que tem casa, que tem moradia. Você vai dizer para uma pessoa com 3 filhos que mora na rua e mora debaixo de um apartamento que você vê todos os dias, Ô, Max. 20 anos, Sival. É o seu ponto de vista, é o meu. Max, um ato não é de ocupação, é de invasão. Não é invasão, não é invasão. Ocupação é quando você tem uma propriedade que é invadir sua aí você casa. vai pro exterior, você vai viajar, fica lá 20 anos ocupado, aí você volta a ocupar, mas a casa é sua. Mas quando você tem uma propriedade privada e invade, a pessoa que é proprietária daquele imóvel não tem culpa, nem responsabilidade nenhuma de ter um vizinho que está morando debaixo da marquise. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí tá falando aqui de crime. Sim, viver na mas rua, o dono daquele imóvel não é culpado por ele isso. tem uma parcela de culpa, Val. Nós Porque, temos para na sociedade... Você quer dizer que você não tem culpa Meu disso, querido, Val? eu tenho responsabilidade, culpa não. Tem culpa Quer também. dizer que o Boulos se acha no direito de invadir uma propriedade privada, Olha quem não é nessa... mas apoia governantes que são corruptos, que usam o dinheiro de construir as residências para essas moradias populares, para essas pessoas que vivem de maneira subhumana. Não, querido, não estou fugindo. Nós estamos falando aqui de invasão, mas porque Boulos apoia Lula. Assim. Olha só. Aí apoia Lula, aí Lula é acusado de corrupção aos bilhões de reais. Sim. Então não se constrói as residências para esses moradores de rua, mas esses moradores de rua, com apoio de Boulos e do PSOL, se acham num direito de invadir propriedade, porque elas estão lá 10 anos, 20 anos sem serem ocupadas. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Como não, Val? É um contrassenso. Val, como é que não é vocês apoiam um governo de corrupção e vocês invadem a propriedade privada porque é crime isso? Val, olha só, veja bem. Eu não digo que você está 100% errado, mas veja bem. Ruim é se você estivesse morando, estivesse com espaço, comercializando, tendo seu comércio, e ali naquele momento as pessoas acharem que vão ser donos. Eu estive lá na Sopa Solidária e vendo os projetos de Boulos. Se você for, eu tenho certeza que você vai mudar. Antes dessa invasão que você disse, que eu acho a ocupação, existe um processo na justiça, né? Boulos e a equipe entrava na justiça pedindo desapropriação. Vamos supor, tem imóveis em São Paulo, no centro de São Paulo, que tem famílias que pouco se lixam, porque aquilo ali é pouco pela fortuna, muitas vezes mora até no exterior, e você vê o centro da cidade. Claro, ninguém tem que estar invadindo. Eu também concordo com você, porque ali foi gasto dinheiro das pessoas, elas compraram, mas existe uma coisa chamada dignidade que não espera esse ordenamento jurídico. Então, se um dia Boulos, a equipe dele, né, invadir uma propriedade sem antes um estudo, sem antes uma tentativa de tratativa com o Ministério Público. Então, sabe por que ele nunca foi responsabilizado? Sabe por que ganha todas as causas, Val? Porque há um procedimento antes. E eu vi esse procedimento. Sim, mas não conclusivo. Procedimento não conclusivo. A justiça não dá deferimento das ações porque o dono daquele imóvel entra com agravo, entra com direito dele. Que também é um direito dele, mas é um direito dele também dizer que aquela propriedade ali com 50 apartamentos, que não está alugada, que não tem ninguém, e ele não faz questão. Então, assim... Ô, Max, você tem carro de praia? Sim, Val. Pronto, você tem carro de praia. Sim. Porque aqui em Itabuna é interessante. Quem ganha mais de R$5.000 e você ganha muito mais, normalmente tem um carro de praia. Sim. Vamos supor que, por alguma razão, você vai fazer um mestrado, um doutorado, por exemplo, na Argentina. Isso requer que você fique lá 5 anos, 6 anos. É óbvio que sua carro de praia... Talvez por você não ter um caseiro, não ter alguém, um parente, um amigo para ficar tomando conta, você simplesmente vai ficar no exterior, mas vai deixar aquela casa desocupada. Você acha justo Boulos e a turma dele, do pessoal, invadir sua casa de praia porque está lá desocupada? Val, interessante. Os imóveis, a maioria tem mais de 30 anos desocupado. Sim, querido, mas... Sim, olha só. Mas não importa isso. Importa que seja uma propriedade privada. Não, mas é uma propriedade privada que pode ser utilizada para... Olha só o ganho de você. Quem tem que dar moradia digna? É o governo. É o governo. Trabalhar, não. Primeiro, a população tem que trabalhar. Estudar, trabalhar. A partir do momento que você tem um país com uma imensa desigualdades sociais,
Um país onde tem um déficit de creche, um déficit de moradia tão grande ao longo dos 500 anos, existem algumas coisas, Val, porque assim, ó, imagine, o cara ficou um ano fora de um apartamento, de uma casa, Boulos acha de invadir com o pessoal. Para mim, eu ia chamar ele de gangster, de criminoso. São anos, Val. Eu estava olhando, são 92% das ocupações são coisas que já vem. Poxa, por que você quer um apartamento? Eu sei que é um direito seu, mas o direito de moradia também tem que ser respeitado. Sim, querido, e deve ser respeitado pelo governo, mas não pela propriedade privada. Quem tem responsabilidade de dar moradia a quem não teve condição de possuí-la é o governo, agora, não é o empresário. Agora eu acredito que o governo federal, né, possa indenizar, né, entrar em um acordo de leniência de pagar em 20 anos essas propriedades e fazer os outros, por trás, os outros programas. Já que a gente fala de invasões de propriedades privadas, vamos chegar aqui num assunto que está sendo de momento, que é o abril vermelho do PT. Então, nesse caso, você acha justo também o MST invadir fazendas? Olha, Val, o governo Lula, ele vai se destruir por si só com essa questão. Quem está falando aqui é o professor Max do PSOL. Se o pessoal do PSOL não gostar, não tem problema, é minha formação pessoal. O governo Lula, antes de assumir, já deveria ter sentado com os movimentos sociais, ver as demandas e procurar uma solução. A reforma agrária feita nos governos do PT foi pífia. Entende? Inexistente. Em Bolsonaro, pífia. Porque menos de 1% da área territorial brasileira está com a reforma. Quer dizer, 0, alguma coisa. Então, não há justificativa. Eu acho que o MST, eu acredito, eu não tenho propriedade para falar isso, não tenho ainda assim uma formação, conhecimento para falar, eu estou falando a priori, estou falando quase em senso comum, que o governo pecou em não ouvir os movimentos sociais para que se antecipasse dessas questões. É o INCRA, é o IBAMA, é o Ministério do Desenvolvimento Regional, fazer com que realmente a reforma agrária aconteça, porque não vem aqui alguém do PT me dizer que foi feita a reforma agrária, que deu umas terrinhas não, que assentou algumas pessoas, que isso é mentira. Isso é mentira. Ah, perto de fulano de tal. Epa, nós defendemos a bandeira da esquerda de terra. É no campo que se constrói uma nação. A cidade é um complemento. E não o inverso. E não o inverso, como é feito. Professor Max, eu quero no próximo bloco abordar a questão de Bahia. Nós vamos chegar em Itabuna, viu? É a questão de Bahia. Nós estamos vivendo diante de uma situação de degradação em quase todos os segmentos de desenvolvimento humano na Bahia, né? A Bahia é campeã em quase todos os índices sociais. Educação, saúde, assistência social, meio ambiente, agricultura, geração de emprego e renda. A Bahia se destaca negativamente como talvez o pior estado de todo o país. Mas nós tivemos um governador reeleito por esse mesmo sistema que já está aí há mais de 16 anos no comando e que vocês, não é que vocês se coligaram ao PT, mas vocês apoiam esse governo. Eu quero que você, depois da eleição, destrinche aqui como é que você concilia questões ideológicas com essa sua experiência humanitária de convivência com os problemas de saúde, problemas, inclusive envolvendo seus alunados, né, você que leciona em mais de uma escola. Como é que você vê o primeiro Wagner, depois o Rui Costa, ambos eleitos e reeleitos, e agora mais recentemente a eleição de Jerônimo? E o que é que você, não o PSOL, o que é que o professor Max pode esperar, sobretudo na área de educação, já que o Jerônimo é um professor e foi secretário de Educação? Você vai me responder essas indagações depois do intervalo e nós não vamos demorar. É coisa muito rápida, é um pelar e um pecar.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Como nada, né? É isso aí, estamos de volta. Esse é o programa Olho no Olho aqui com Val Cabral na TV Itabuna. Hoje entrevistando o professor Max. Professor Max, a gente deu um passeio aí por questões ideológicas, questão do PT, do PSOL, enfim, as invasões nas áreas urbanas, nas zonas rurais. Mas agora a gente vai querer destrinchar um pouco sobre a situação da Bahia, né? Como é que você está vendo esses quase mais de 16 anos de PT no governo, anterior ao PT, como é que fora, e o que é que há de perspectiva dentro do que você espera de um governo que seja, sobretudo na área da educação, melhor, em função de que o atual governador foi secretário de Educação e é professor. Você, como professor, qual a sua avaliação? Olha, Val, inicialmente, sem falsa modéstia, eu acredito que eu seja uma das 10 pessoas que mais conheço a Bahia. Em 2016, 2017, 2018, eu fui em 320 municípios onde eu estava em um processo de pesquisa do meu livro, Minha Rica Pobre Bahia Ainda é Capitania, a qual você foi um dos oradores, você fez um comentário, aquela Câmara de Vereadores ficou lotada, veio pessoas de 70 municípios, até de Uauá, Curaçá, depois de Juazeiro. Eu aprendi a catar umbu, uma senhora de 98 anos, em Campo Formoso. Eu aprendi a tirar dendê, subindo num processo de escalonamento lá em Nilo Peçanha. Eu quase trisco numa baleia jubarte em Mucuri. Eu fiz farinha em Jaguaquara. Eu catei feijão em João Dourado. Eu fui para uma fazenda, uma propriedade de bananas em Mirorós, distrito de Ibipeba. Eu tomei banho em várias cidades do Rio São Francisco. Eu fui em Luiz Eduardo Magalhães. Eu passava 70 dias fora e 10 dias aqui em Itabuna por conta da minha mãe para escrever esse livro. Eu conheço todas as regiões e conheço a dinâmica política regional. Você teve acesso ao livro, você sabe que eu falei dos políticos de 1909 a 2018. Quem já foi deputado, quem já foi governador, quais são as ações. É um livro de 1.800 páginas que eu resumi em 117. Aí eu vou falar agora com propriedade. Agora eu vou falar de Bahia, depois eu vou para o sul da Bahia. Um dos maiores problemas é o coronelismo. Se você analisar a maioria dos políticos, daqui a pouco eu vou para a sociedade, a maioria dos políticos meu pai é prefeito da cidade de Coração de Maria, Ângelo Coronel, botou o filho Ângelo Coronel.
Mário Nego Monte Júnior, Mário Nego Monte pai. Otto Alencar, o irmão e o pai. ACM, o pai e o filho. Esposa de Marão. Filha de Cláudia Oliveira. Nós temos um cartel de políticos. Ronaldo Carleto, bota o filho Ronaldo Carleto, o sobrinho, o neto Carleto. Então você vê que os prefeitos, e ficou claro agora na indicação de Aline para o Tribunal de Contas, esposa de um ex-prefeito, de um governador, que eu ia perguntar para o Rui Costa. Se sua esposa for analisar a conta de um aliado seu, qual será a postura dela? Eu estou lhe dizendo. Então, ainda não se mudou a política na Bahia. A política da Bahia ainda é dos modos lá da década de 30, dos coronéis de cacau. E as pessoas deveriam começar a enxergar a política de uma outra maneira. A maioria das pessoas de bem não gosta de política. É o grande erro. Porque deixa que as más pessoas ocupem os espaços para que a gente possa realmente ter uma sociedade mais democrática, uma sociedade justa e que todos tenham direitos garantidos pela Constituição de 88. O que a gente vê é arranjos políticos. E isso é ruim para a sociedade. E na Bahia é pior ainda. Existem os feudos políticos. Deputados estaduais de 9 mandatos. Deputados federais de 5 mandatos. Não vou nem citar nomes aqui, porque senão, se eu vim aqui só para citar, falar só sobre política, quem é político, quem não é, de 1909 a 2018, claro que eu estou terminando agora de revisar o livro, que eu devo relançar em 2024, 2025. E aí eu vou falar sobre o sul da Bahia. Uma vergonha. Nós somos esquecidos. A Ford não veio para aqui, o Polo não veio para aqui, não se construiu a região metropolitana. Olha, Val, se Itabuna e Ilhéus, se tivesse políticos, deputados federais e estaduais compromissados com o desenvolvimento regional, foi o contrário. Perdemos a Nestlé com 4 mil empregos, perdemos a Cograp, perdemos a Implasul, perdemos a Kildare, a Kissex, a Poste Nordeste quase para fechar as portas. Então a gente tem uma região decadente que quando se constrói um teatro, uma ponte estaiada, o povo acha que aquilo é uma grande obra. Isso não são obras. Obras são aquelas onde as pessoas tenham oportunidade de igualdade e que elas possam realmente ter direito à cidade, direito ao campo. E isso não acontece na Bahia. Você vê, nós somos o 19º em analfabetismo. No meu livro nós já éramos o 22º. Mortalidade infantil, nós somos o 18º. Mas era por conta do carlismo, sim, mas o governo atual já está indo para 17 anos para se arrumar uma casa. Mas eu também não posso deixar de dizer que este governo é muito mais democrático do que o carlismo. O carlismo aqui na Bahia, nunca mais. Tínhamos... não, era ainda pior. Você vê que as cidades de Itabuna e de Ilhéus, digamos agora no ex-governo Rui Costa, vieram a grandes obras. Eu estou numa expectativa, agora eu vou dizer sem puxar saquismo, porque eu falo mesmo. Se tiver de falar de Jerônimo, de Rui, de Wagner, de Val Cabral, de Geraldo, eu, Max, sou um político, né? Fui candidato a vereador, fui candidato a vice-prefeito, a deputado estadual, a senador, fui candidato a prefeito. Eu sempre falo nas minhas entrevistas que eu sou um político meio solitário, porque eu não aceito certo tipo de desmando e de você estar fazendo coisas que vá trazer problemas para uma sociedade tão fragilizada. Então, o governo atual, o governo de Jerônimo, toda vez que muda de governo, Val, eu começo a torcer. Eu votei em Wagner em 2006, mas não votei em Wagner em 2010. Eu não votei em Rui em nenhuma das duas vezes. Votei em Jerônimo. Eu votei em Jerônimo não só por no segundo turno. No segundo turno. No primeiro eu votei em Kleber Rosa, que foi no candidato do meu partido. Nós tivemos candidatura própria. Eu acredito que Jerônimo
com pureza de alma, vai ser o melhor governador da Bahia. A Bahia está precisando disso. Eu acredito, sabe por quê, Val? Eu vou dizer por quê. Eu tive olhando o comportamento dele com as pessoas. E a fala dele, ele disse assim, meus antecessores construíram ponte, construíram estrada, agora eu vou construir cidadania. Sim, agora uma coisa que me assustou dentro desse contexto aí, é que o Rui, ele foi agora para a China, mas também foi o governador de São Paulo. Eu vi um vídeo, achei um negócio interessante. Tarcísio. O Tarcísio, ele fez um vídeo dizendo dos benefícios que ele conseguiu na viagem. Coisa assim de bilhões de investimento dos chineses. O governador disse que levou a playlist do Axé Music, da música, e discutiu uma ponte que já está aí, já deveria ter sido inaugurada. Eu acho que tem muito falácias aí, sabe? Essa coisa de cuidar da cidadania pode ser uma retórica, porque nós estamos habituados aqui no sul da Bahia a vermos governadores virem aqui, aí eu não me refiro somente ao Wagner, Rui e ao Jerônimo, todos, sem exceção, todos virem aqui simplesmente participar de banquetes. Né? Fazer promessas. Nós tivemos, por exemplo, essa BR 415, eu estive presente como comunicador em 4 lançamentos, inclusive com o show do Lordão, de inauguração de pedra fundamental, e só saiu agora porque o governo federal anterior, o governo de Bolsonaro, promoveu a duplicação nessa chamada via normal, ou seja, a 315 tradicional. Foi aí que despertou o governo do estado a ter que fazer do outro lado da pista a duplicação. A ponte estaiada, 70% das verbas foram do governo de Bolsonaro, sabe? Quando você vê obra do estado aqui, ou foram obras com um volume de recursos do governo federal, sobretudo nos 4 anos de Bolsonaro, ou então foram verbas advindas do cacauicultor, da lavoura do cacau. E aí eu cito a UESC, a própria CEPLAC. Nós não temos aqui um histórico de região acolhida pelos governos que sucederam-se durante 500 anos aqui na Bahia. Mas, só para dar um exemplo, professor, você que é um estudioso, pesquisador, e nesse caso, eu também sou um pesquisador dentro desse contexto. Você é mais generalizado. Por exemplo, Roraima tem 16 municípios apenas, considerando o fato que lá não tem nenhum prefeito do PT, nenhum deputado estadual do PT, nenhum deputado federal do PT, nenhum cidadão do PT, nem governador do PT. Roraima é sui generis em relação a isso. Lá não existe PT em Roraima, talvez por conta da proximidade com a Venezuela, que é o modelo apoiado pelo PT. Mas o fato é que Roraima recebeu no ano passado de FPE, Fundo de Participação dos Estados, 3 bilhões de reais. 3 bilhões. Você sabe quanto foi que essa região toda aqui, com eu vou citar somente a micro-região do Cacau, 41 municípios. Sabe quanto foi que essa região, que já correspondeu a mais de 60% de toda a economia da Bahia, sabe, pelo PIB, sabe quanto foi que essa região recebeu em 523 anos? Recebeu 30 milhões. 30 milhões. Se você observar o que já contribuiu. Então, um valor insignificante. Por isso, os movimentos, que eu inclusive sou adepto dele, da criação do Estado Bahia do Sul. Então, dentro desse contexto de tudo que a gente falou, essas obras são migalhas. São migalhas. Concordo. A gente não pode se vangloriar. Fez uma barragem, fez um colégio. A Costa do Cacau. A Costa do Cacau foi construído com a destruição do Hospital Regional Luiz Viana Neto. Sabe? Depois que eles puseram, depois de muita reclamação da imprensa e da oposição, é que ele fez uma maternidade muito boa, diga de passagem. Como também foi muito bom o colégio feito aqui agora. O Adel muito bom, mas já existia ali, entendeu? Então, tipo assim, é igual o Colégio Modelo, na época parece que Paulo Souto, César Borges, sabe? Destruiu o Colégio Antônio Carlos Magalhães para construir o Colégio Militar. Então, as coisas aqui funcionam dessa forma historicamente. Quando tem uma obra que o governo fez, é em função de uma obra que já existia. E quando não, é com verba do governo federal. Você acha que com toda essa sua expectativa de Jerônimo, esse quadro pode ser mudado? Você acha que mais para frente o sul da Bahia deixará de ser órfão do governo do estado da Bahia? Olha, Val, primeiro você tem que ir para o orçamento. Existe uma coisa chamada orçamento municipal, orçamento estadual e orçamento federal. Os municípios ficam com menos de 7% de tudo que é produzido no país.
O Estado é um primo rico, recebe 27%. Mas o primo milionário é o governo federal, que recebe, de tudo que a cada R$100, por exemplo, R$65 fica com o governo federal. Também não é justo os municípios que já têm outras atribuições, não estou aqui defendendo os prefeitos, mas as verbas de grandes obras como o canal do Amélia Amado, hospitais, essas obras, elas não podem ser construídas. O município não tem dinheiro para construir isso. E nem para mantê-las. Não, e nem para mantê-las, porque é um custo grande, porque deveria ser diferente. Na Constituição de 88, deveria mudar. O rico deveria ser os municípios, porque nós não moramos em Brasília, nós não moramos no governo federal, nós não moramos em Salvador, na capital, nós moramos no município. Então deveria ter uma mudança estrutural dentro do arcabouço financeiro, entendeu? De mudança dessa distribuição de recursos. Tipo, o governo atual recebeu bem mais de receita corrente líquida, também porque também o governo municipal fez a reforma tributária e tem mais recursos do que os governos os últimos 4 anos de Fernando Gomes. Então, existe as receitas corrente líquida, aí tem as placas, recursos próprios. Eu sou um pesquisador, sabe, Val? Eu sempre procurei usar a justiça, sempre procuro usar a justiça, não estou aqui para... Mas que está defendendo, Augusto está defendendo... Porque muitas pessoas na minha fala, eu tenho uns 100 amigos que me acompanham nas redes sociais, que me criticam, e eu estou ali para dizer para eles que não é por aí, é porque você não pode, o governo municipal não tem condições de construir um Costa do Cacau, Val. Nós sabemos disso, você sabe disso também, do que eu estou falando, não é verdade. Agora, o governo Jerônimo, eu queria ter muito o prazer de sentar um dia com ele, e dar não vou dizer conselho, quem sou eu, já apesar de que eu acho que eu visitei bem mais a Bahia do que ele, né, porque eu passava 70 dias dormindo com as pessoas, com as tribos, com os quilombolas, sobre as ferramentas humanas. É muito importante obras, é muito importante saneamento, mas é muito importante cuidar dos seres humanos. Um dos princípios básicos do Estatuto da Cidade, que eu sou fã de carteirinha, eu tenho um estatuto na cabeceira da minha cama, diz que você tem que ter uma gestão democrática. Ouvir as pessoas. Ter direito à cidade é ter uma educação de qualidade. Tá? A educação do município é um caos. Já estamos no terceiro secretário de educação. O professor Júnior acaba de sair. Então, a educação em Itabuna mesmo não é prioridade. Quem está falando não é um professor, não é prioridade. Porque está reformando escola há mais de 1 ano. E as pessoas em igreja, se você vai lá no Ana Francisca, eu gostaria que o Ministério Público fosse lá onde está as professoras do Ana Francisca, numa escola que está lá em reforma, não sei quanto tempo, dando aula em um lugar sem ventiladores, apertado em uma igreja. Então, sim, a gente precisa humanizar. E Jerônimo, voltando para Jerônimo, eu acredito piamente que as falas dele, estou indo pelas falas, agora a prática eu já não sei, já não vou poder garantir, mas eu assisti algumas entrevistas dele, do Jerônimo, dizendo que ele veio para cuidar do povo. Então pressupõe que Wagner e Rui não cuidou do povo. E dito pelo próprio correligionário, né? Vamos vir aqui agora para Itabuna, né? Vamos dar uma pincelada aí na questão de Itabuna. Você citou aí o governo de Augusto Castro, né, o governo vigente, mas nós passamos aqui quase 3 décadas numa dicotomia de Geraldo e Fernando, onde eles entraram no governo, a saga começou com ambos pobres e a prefeitura milionária. E ambos saíram do processo, né, de eleição, né, ou pelo menos deixaram de ser os coronéis, milionários, e deixaram a prefeitura não só pobre, mas falida, endividada. Onde errou ali esses 2 senhores? Onde erraram os eleitores, as pessoas de Itabuna, ao mantê-los
né, nessa casta de poder. E o que é que você acha que poderia ter ocorrido diferente? Porque Itabuna deixou de ser a terceira cidade, quando eles começaram a serem governantes, e Itabuna hoje está na 8ª posição. Não, Paulo, vou lhe corrigir, 13ª. Não, 13º nas questões econômicas, na questão Sim. demográfica, sim. nós somos Populacional, nós éramos a terceira. Exatamente. Ô Val, olha, primeiro nós tivemos aqui Dr. Vieira, deputado estadual, Pedro Egídio, nós tivemos Coronel Santana, nós tivemos Geraldo Simões, 2 anos, nós tivemos... 2 mandatos. Geraldo Simões foi um mandato só de deputado estadual, ficou só 2 anos. Sim. Nós tivemos o Dr. Renato Costa, 2 mandatos. Nós tivemos Augusto, 2 mandatos. Se você for pegar, eu digo isso porque eu analisei todos eles. Quem estava na oposição, a gente também tem que dar uma menos. Porque você sabe, brigar contra a oposição é complicado. O que foi que trouxe de crescimento para Itabuna? Você refere-se aos deputados estaduais. Olha só, as representatividades políticas. Depois, agora, eu vou para deputado federal. Não, vamos continuar estadual, por exemplo, Pancadinha. Não, eu vou falar agora. E nós tivemos, só para fechar o ciclo, nós tivemos 2 deputados federais, Geraldo Simões e o próprio Fernando Gomes. O Baldo Dantas antes. O Baldo foi na década de 80, já tem 40 anos. Você falou dos últimos 30. Sim. Então, eu não vou. Eu estou falando de 30 anos para cá. Às 3 Exatamente, aos 30 anos. Inclusive, meu livro vai ser lançado agora em setembro, Itabuna, sim ou não, 40 anos. Lá tem mais a resposta para os telespectadores. Então, nós já temos essa coisa aí que não está legal. Vou dar um exemplo dos vereadores. Os vereadores de Itabuna, a maioria apoiaram os deputados de fora. Eu fui candidato a senador pelo PSOL e fui chamado a atenção. Porque eu estava na minha cidade, o pessoal, Max, você e Isaac Nery, eu digo, beleza. E Guinho, beleza. E Zé Alberto, beleza. E Mangabeira, beleza. E Capitão Azevedo, beleza. O pessoal não me entendia o porquê eu falava isso. E eu não vou tirar isso de mim. Porque eu sei muito bem se nós tivéssemos como conquista 3 deputados estaduais e um federal. Feira de Santana, 4 deputados. Campo Formoso, 2. Juazeiro, 3. Então, Ilhéus 2. Jiquié. Então, que o próprio Zé Cocá fez. Então, se você pegar o histórico dos parlamentares em defesa de trazer emendas para a nossa região, há uma deficiência também da população que precisa regionalizar. Outra coisa, você falou de Pancadinha. 100 dias de Pancadinhas, eu convidei ele para ir no meu programa lá na Proebs FM, né, no programa Direito ao Futuro, todo sábado, já fazendo meu peixe, das 10 ao meio-dia, tem um programa Direito ao Futuro, e esse programa eu vou levar o Pancadinha com 100 dias para mim, falar para ele e analisar, porque minha equipe, eu tenho uma equipe de 18 ex-alunos de várias áreas, que pesquisa tudo, pesquisa muita coisa, e aí passa para mim sobre isso, sobre aquilo, sobre assistência social, que também eu sou ser humano, eu dou aula, eu preciso elaborar. Alguma coisa feita por Pancadinha ou anunciada por ele? Olha, eu tô gostando. 100 dias? Eu não vou lhe falar agora porque eu espero 100 dias, que eu quero que você escute meu programa. Pronto. Mas eu daria hoje uma nota 7 para ele. Tá sendo generoso, hein? Tô sendo generoso não, tô sendo justo. Bom, por falar em justiça, vamos a um breve intervalo, mas é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante.
Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. É isso aí, estamos de volta. Esse é o programa Olho no Olho aqui com Val Cabral pela TV Itabuna. Entrevistando hoje o professor Max. Professor Max, você já foi candidato a prefeito, né, na eleição anterior e agora nós estamos no ano que vem com o pleito se avizinhando. Nós temos alguns nomes já estabelecidos, são candidaturas promissoras e que estão aí tentando quebrar qualquer possibilidade de Itabuna deixar de ser tradicional na não reeleição de prefeito. Então nós temos, por exemplo, o capitão Azevedo pelo PDT, nós temos Guinho pelo União Brasil, o Pancadinha pelo Solidariedade, que mais me ajude aí? Isaac Neri pelo Republicano, o Mangabeira pelo PL, né? E além do candidato à reeleição... E além do candidato da federação. Sim, do pessoal... Não, eu vou lhe perguntar, nós temos 6 candidatos, considerando também o fato de que Augusto é candidato à reeleição. A Rede Pessoal e a coligação, a Federação Rede Pessoal, tem pretensão de candidaturas majoritárias. E como é que você avalia essa perspectiva de reeleição de Augusto ou de quebra, né, dessa tentativa dele por esses demais candidatos? Paulo, essa pergunta ela já feita várias vezes em Itabuna, mesmo porque além de ser candidato a deputado estadual, senador pelo PSOL, candidato a prefeito, eu presido um partido aqui em Itabuna.
Mas vamos falar de um contexto. Qual foi o papel de Guinho na Câmara de Vereadores? Eu dou uma nota 9. Ele foi um bom parlamentar, um dos melhores que essa Câmara já teve nos últimos 20 anos. Então ele está habilitado. Ele está atualmente vice-prefeito da cidade. Eu conheço o trabalho de Guinho. Dr. Isaac Neri também é um bom nome para Itabuna. O pessoal não gosta que o pessoal, que Max fale, mas é um excelente nome para Itabuna. Você tem aí também o Capitão Azevedo, que é uma pessoa muito querida na cidade, que também está apto a ser candidato a prefeito. Você tem as outras candidaturas, de Nailton mesmo, vai ao meu programa no sábado, Direito ao Futuro na Proeves FM, que também é um bom nome. Geralmente, eu não tenho nenhum inimigo político aqui, Val. Eu já participei de 6 eleições como candidato, desde vereador até hoje. Mas eu acho que o próprio Geraldo Simões também está apto a participar da eleição. Então, eu acredito que é a população de Itabuna que deve analisar os modelos passados, se são velhas ou não políticas, velhas práticas ou novas práticas, para que a gente possa deixar que o eleitor e a eleitora escolham, decidam o destino de Itabuna. Eu só sei que Itabuna virou uma viela de Salvador. Sim, mas quando você fala que, por exemplo, Mangabeira é bom... Não é bom. Eles estão aptos. Ah, sim. Então, quando eles estão aptos, não significa dizer um alinhamento político, porque o pessoal vai ter candidatura. Não, eu estou falando agora que não é como o pessoal. Estou falando como um eleitor, um cidadão. Um cidadão. Se eu for falar sobre política, Guinho não. Isaac não. Azevedo não. Mangabeira não. Porque eu sou do campo político de esquerda. Aí, se você me perguntasse o presidente e o partido, porque você perguntou a Max, e eu sou amigo de todos eles. Eu me dou bem com todos. O pessoal vai ter candidato? O pessoal tem candidatura própria. É o professor Max? Não. Max, o pessoal tem essa tradição de não repetir candidatura, não, né? Exatamente. O pessoal diz que o meu nome é o mais forte por causa da experiência, por causa da bagagem, por causa do capital político. Mas eu não estou pensando mais só em Max no pessoal. Eu penso em Itabuna hoje. Eu amadureci um pouco. E eu acho que eu acredito que o caminho seja esse. Para encerrar, Itabuna é uma cidade que pode dar certo? Itabuna já deu certo. Itabuna tem um povo maravilhoso. Itabuna é uma cidade maravilhosa. Itabuna deu certo porque eu amo minha cidade. Nós temos alguns problemas estruturais, mas Itabuna, minha Bahia, terra de amor e de alegria. O que fizeram com você? Tiraram o seu direito de viver, mas nós temos sim coragem para dizer que Itabuna é o nosso grande amor, porque eu vivo na cidade. Professor Max, eu quero agradecer sua participação conosco, parabenizá-lo pela sua extraordinária capacidade de pesquisador, de educador. Seus conhecimentos são vastos e é claro que acaba enriquecendo qualquer possibilidade de um bate-papo, e essa entrevista com certeza absoluta foi enriquecedora nesse processo. Muito obrigado, querido, e quem sabe outras oportunidades estaremos juntos aí. Eu quero agradecer a TV Itabuna, quero agradecer a Barbosinha por esse espaço, por ele lutar tanto pela cidade de Itabuna através da comunicação. Eu quero lhe agradecer aos telespectadores e dizer, Val, sempre, quem não luta pelo futuro que quer, tem que aceitar o futuro que vier. E o futuro é a educação, o esporte, o lazer, a cultura e o amor que a gente tem que ter pelo próximo. Obrigado. É isso aí. E o Futuro Nosso está novamente aqui amanhã, 9 horas. Portanto, vamos aguardar permanecer sendo prestigiado por sua audiência, meu querido amigo telespectador. Portanto, muito obrigado. Fiquem todos com Deus.